CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, quase concluindo esse estudo do livro A Caminho da Luz. Esse é o nosso primeiro trabalho do ano de 2022. Acredito que agora, no mês de janeiro, a gente conclua esse estudo. Se você perdeu algum vídeo, dá uma olhada aqui embaixo, na parte de descrição do vídeo, que tem um link para a nossa playlist com todos os capítulos anteriores. É só ficar à vontade, começar do começo ou ver algum que tenha perdido e assistir. É um livro muito importante, esse livro que Emmanuel nos traz. E como eu falo sempre, se inscreva em nosso canal, se for possível, seja membro, aciona o sininho, dê seu like. Isso é muito importante para a divulgação do canal da CEIP, da Casa Espírita Ilha de Paquetá. E hoje nós estamos com o capítulo 24, o Espiritismo e as Grandes Transições. Então, nosso irmão Éder vai fazer esse estudo e nós vamos fazer uma prece curtinha, só reiterando que esse nosso trabalho não é um trabalho acadêmico, ele não segue as normas da ABNT, é um livro psicografado, médio Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Então, não é um estudo acadêmico, ok? É um estudo espiritual. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, Jesus, nosso mestre, modelo e guia, a todo o plano espiritual, todos os amigos que se encontram já do outro lado da vida, que nós possamos ser amparados, conduzidos, que nosso irmão Éder ele seja acariciado pela espiritualidade, que as informações que ele estudou venham em sua mente de maneira clara, objetiva, e que ele possa desenvolver um bom trabalho. Fique conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Então, querido Éder, é com você. Companheiros da CEIP, estamos aqui dando continuação ao nosso trabalho de estudo do livro A Caminho da Luz. Falta muito pouco para terminar, mas eu aproveito já de antemão para comentar com os companheiros que essa aventura, essa empreitada de fazer um estudo, capítulo por capítulo, nos levou a aprender muita coisa. Porém, observamos que esse estudo, essa forma de se estudar, ela estaria muito mais apropriada para um estudo de grupo, não para uma exposição como essa. Até porque cometemos equívocos, de vez em quando trocamos uma data, o nome de um personagem ou de uma cidade, erramos, que é até certo ponto natural. Mas eu não estou me desculpando, eu estou realmente reconhecendo que de vez em quando a gente dá uma escorregada. Graças a Deus, as escorregadas não foram na parte doutrinária, foram na parte de história, na parte literária, até porque o volume de informação é muito grande. Nós não estamos lendo, estamos falando muita coisa de cabeça para os amigos, para que, uma vez
estimulados, se interessem, procurem ler, procurem conhecer. E se nós cometermos alguns equívocos, se sintam à vontade para depois colocar no pé da página, né? Você trocou a data, não sei o quê. Até porque a gente tem que ser humilde e reconhecer que todos cometemos erros. Então, hoje nós vamos para o capítulo 24 do livro A Caminho da Luz. E o nosso próximo encontro, que será o último, nós falaremos do capítulo 25 e da conclusão. O capítulo 25 e a conclusão não terão PowerPoint. Nós faremos um grande balanço de tudo que foi apresentado aos companheiros, porque terei chance de fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação vamos pegar os pontos positivos, os pontos negativos e vamos focar principalmente no que Emmanuel tentou nos apresentar, nas entrelinhas de um livro belíssimo de história da humanidade. Ele praticamente descreveu para todos nós 6.000 anos de história, num livro de 25 capítulos, tentando colocar para todos a grande importância da presença da espiritualidade junto aos encarnados, tutelando, orientando e ajudando para que os que se encontram encarnados possam evoluir melhor, pela tutela dos benfeitores espirituais. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 24. Peço ao nosso companheiro Ricardo, que está aqui nos bastidores, para entrar com o slide introdutório, slide esse que todos já conhecem, que é aquela recomendação da FEB, que nós sempre colocamos para os amigos pesquisarem, procurarem se informar. Não temos nenhuma finalidade lucrativa e esse singelo estudo é uma forma de divulgação. Esse modelo que nós colocamos é um modelo que a FEB orienta para que as pessoas possam fazer de acordo com as suas possibilidades. Então, vamos lá, Ricardo. O Espiritismo e as grandes transições. Então, o capítulo 24, ele já inicia abordando a relação do Espiritismo com os acontecimentos na virada do século XIX para o século XX, que é importante que a gente se lembre. Virada do século XIX para o século XX. Em outras palavras, nós vamos ver aqui os acontecimentos históricos que aconteceram paralelamente ao surgimento da doutrina espírita com Allan Kardec, de 1857 até a Primeira Guerra Mundial. Porque, na altura em que o livro foi escrito, era antevéspera da Segunda Guerra. Então, Emmanuel procurou fazer um livro de advertência para que todos pudessem aproveitar essa advertência da melhor maneira possível. Então, vamos lá, Ricardo. Vamos para o primeiro slide. A extinção do cativeiro. Emmanuel, nesse subtítulo, ele diz o seguinte: o século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas, a par dos grandes fenômenos da evolução científica e industrial que o abalaram. Observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca. Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade.
Vejam, eu coloquei aqui duas imagens, uma mostrando a Revolução Industrial e a outra mostrando o final da escravidão. Dois acontecimentos concomitantes. Embora o Espiritismo tenha surgido em 1857 com o lançamento do Livro dos Espíritos, nessa mesma época, a Revolução Industrial, que já vinha desde o século XVIII, no século XIX, por volta de 1860, atingiu seu apogeu. Paralelo a isso, a Inglaterra começa a combater as nações que ainda utilizavam a mão de obra africana e indígena como trabalhadores escravos. E qual era o objetivo? Dar a liberdade a esses escravos, a toda essa população cativa, para se transformarem em trabalhadores livres. Trabalhadores livres, dessa forma, extinguindo a escravidão. E não podemos deixar de falar que o Brasil arrasta uma sombra muito grande. Sombra essa que vai custar desaparecer. Nós fomos o país que mais tempo manteve o trabalho escravo. O pior disso tudo, se eu posso dizer assim, é que essa substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre não se dá de uma forma democrática. Houve o fim da escravidão, sem sombra de dúvida, mas o escravo estava se transformando em trabalhador livre assalariado, com um pequeno poder de ganho para sobreviver à custa do seu trabalho. Deixou de ser um escravo para se tornar um indigente nas cidades, para se tornar um morador de rua, para se tornar um morador das comunidades, das primeiras favelas que surgiram no Rio de Janeiro, porque não foram introduzidos na sociedade como trabalhadores livres. Nesse mesmo momento, o Brasil deu preferência aos imigrantes europeus. Então, a gente vê que o comprometimento social é muito grande, mas a espiritualidade conseguiu o fim do trabalho escravo. As pessoas deixaram de ser objetos dos seus donos, dos senhores de terra, dos grandes proprietários de fazenda. Passaram a ter liberdade, mas, em compensação, foram abandonados à sua própria sorte. E por que Emmanuel mostra isso? Mostra a contradição da sociedade. Eu fiquei pensando aonde que Emmanuel tentou chegar, mostrando esse capítulo de forma tão objetiva, quando várias nações do mundo, como o Congresso de Viena, após Napoleão ter sido derrotado na Batalha de Waterloo, né, que reorganizou o mapa político da Europa, por que essa preocupação tão grande dos europeus para acabar com o trabalhador escravo, aumentando o mercado consumidor dos produtos industrializados europeus no continente americano? Porém, infelizmente, não houve preocupação alguma em reintegrar esses trabalhadores escravos. Só para os amigos terem uma ideia, em 1550, a cada 50 pessoas que entravam no Brasil, 35 eram trabalhadores escravos, vindos da África. Então, nossa sociedade cresceu em cima do trabalho escravo africano. Temos um compromisso de ordem moral quase que impagável. Mas Emmanuel chama a nossa atenção para que a gente possa rever a nossa conduta para com os nossos companheiros de caminhada. É importante que a gente pense nisso. A Europa estava prestes a entrar em guerra, novamente, mas havia ainda uma sombra de um passado tenebroso que se arrastava no continente americano, reflexo de um processo de dominação e colonização.
Ricardo, vamos passar ao próximo slide, por favor. O socialismo. Interessante, porque na primeira metade do século XIX surgem dois personagens alemães que se destacam na Europa, Karl Marx e Friedrich Engels. Esses dois pensadores, eles procuram enxergar a sociedade dentro de um modelo diferente e, curiosamente, se reportam a um pensador do pleno século XVI, Thomas More, quando ele escreveu aquele livro Utopia. Então vamos ver aqui. Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Vejam, igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More, ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo. Aqui, anarquismo não tem a ver com a expressão no português de anárquico, não. Era uma forma de governo que surgiu na Europa nessa época, sem lideranças. As sociedades de caráter universal, uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis, ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. Isso tudo se deu quando? No final da primeira metade do século XIX, pouco antes de Kardec desencarnar. Enquanto Kardec estava colhendo as informações para montar o Livro dos Espíritos, Marx e Engels já haviam lançado o Manifesto Comunista. Manifesto Comunista esse que vai chamar a atenção dos trabalhadores para a grande desigualdade social que existia no continente europeu. Os conflitos que vêm a acontecer após já tinha uma efervescência muito grande, principalmente na unificação italiana e na unificação alemã, quando ocorre na França o desdobramento da derrota francesa contra os alemães da Guerra Franco-Prussiana, já havia todo um contexto social extremamente confuso por conta das ideias socialistas mal compreendidas pela população, que desejavam de uma hora para outra que tudo se modificasse. E a coisa, a gente vê que não foi bem assim. Com o passar do tempo, até líderes anarquistas vieram para o Brasil no início do século XX, século passado. E esses líderes anarquistas que lideraram as fábricas, principalmente em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, foram italianos, acabaram sendo expulsos do Brasil, porque eles tinham a intenção de uma forma de governo um pouco diferente do que nós estamos acostumados. A ideia do anarquismo, ela se ligava ao socialismo, mas era uma forma de governo sem uma liderança. Havia, digamos, uma espécie de colegiado. Esse colegiado é que determinava o funcionamento da sociedade. Uma má interpretação, se nós podemos dizer. Existem ideias que são tão visionárias para a sua época que, se elas não forem bem apresentadas à sociedade, às vezes isso pode trazer transtornos, porque as pessoas leem ao pé da letra aquilo cuja ideia um dia poderá se transformar em realidade. Por exemplo, países do Extremo Oriente, como a Coreia do Sul, hoje conseguiram vencer um abismo que a Segunda Guerra Mundial deixou, mas através da educação, do investimento, a economia se reorganizou e a gente se surpreende quando vê a Coreia do Sul se despontando como uma grande nação, Coreia do Sul, tá? Cantores, tecnologia. E
o ocidental se surpreende que o oriental está se ocidentalizando. As moças e os rapazes querendo se vestir com calça jeans, exatamente como os ocidentais. Isso é reflexo de um mundo globalizado. E nesse processo de globalização, tem certas ideias que elas acabaram sufocando a liberdade dos homens pela forma com que elas foram apresentadas. O amadurecimento da sociedade é um processo lento. Nós, enquanto nação brasileira, temos uma dívida para os afrodescendentes que vai se arrastar por 2 ou 3 séculos. Se os amigos tiverem a paciência de ler o livro Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, vão entender por quê. Mas tem que ler com muita atenção, porque vão descobrir que existia, dentro da sociedade escravista do Brasil, do pleno século XVII, do século XVIII, havia uma sociedade dividida por diferenças de cor de pele, de tal maneira que a gente se surpreende quando Gilberto Freire dizia o paraíso dos brancos, o purgatório dos mulatos e o inferno dos negros. Quando a gente lê, a gente vai entender exatamente aonde ele queria chegar. Porque dependendo da cor da pele, o indivíduo que poderia ser descendente direto acabava se tornando feitor, capataz do fazendeiro, escravizando os seus irmãos afrodescendentes. Então a gente tem histórias, principalmente contadas por André Luiz, naquela série A Caminho da Luz, muito interessante. Ou melhor, A Caminho da Luz não, digo, A Vida no Mundo Espiritual. A Caminho da Luz a gente não vai ter, mas vai ter Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Porque A Caminho da Luz nós estamos falando aqui da história de uma forma geral. Então é interessante que a gente possa fazer colocações para as pessoas pensarem. Esses pensadores, eles tinham uma visão, Thomas More, Marx e Engels, de uma sociedade igualitária. Mas, infelizmente, até hoje nós ainda não estamos preparados. Por mais que a sociedade europeia tenha melhorado, a gente ainda percebe que existe uma desigualdade latente na estrutura cultural, que só com o tempo e educação isso vai ser corrigido. Ricardo, por favor, o próximo slide. Restabelecendo a verdade. É interessante porque na mesma época que Allan Kardec lança a codificação espírita, o Papa Pio IX apoia a formação da unificação italiana. Aí vocês perguntariam, mas o que uma coisa tem a ver com outra? A gente vai chegar lá. O espiritismo vinha desse modo na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que, se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência da alma, vinha reabilitar o cristianismo que a igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Bom, infelizmente, eu não tenho autoridade histórica para falar isso, eu estou me baseando em alguns dados. No momento da unificação italiana, o Papa Pio IX, ele apoiou o movimento de unificação e a formação da Itália. Até porque a igreja, ela perdeu com a unificação os que eram chamados de estados papais, que mais tarde
a Igreja vai receber o Estado do Vaticano de Mussolini. Mas, nesse meio tempo, o Papa Pio IX, ele vai estar muito mais interessado na política do que na religião. Enquanto que Allan Kardec procurava amenizar os corações, procurando mostrar, naquele período de tão conturbado que se deu na década de 1860, de 1857 até 1869, quando Kardec vem a desencarnar, né, esse período, Kardec, lançando as obras da codificação, ele procurava consolar os corações. Ele procurava mostrar a possibilidade de uma nova vida. Procurava mostrar que todo sofrimento não seria em vão. E pelo que a gente observa, a Igreja se ausentou um pouco do trabalho de evangelização e de consolação. A gente vai ver isso mais adiante, quando o próprio Papa, ele, numa questão histórica, como nós já conversamos aqui, em muitos momentos o Papa ele deixa de ser o chefe da Igreja Católica para se tornar um chefe de Estado. Ele é um chefe de Estado, porque o Vaticano é um país, mas ele, antes de ser um chefe de Estado, ele é o chefe da Igreja Católica. E ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, com as questões que dizem respeito ao cristianismo. E nessa época parece que isso não aconteceu. Parece que existe aí segundo alguns historiadores, independente do comentário de Emmanuel, existe um período sombrio, porque a Europa passou por uma fase muito difícil, quando ocorreram os manifestos comunistas de 1830 e 1848, onde os trabalhadores das fábricas se reuniam para lutar pelos seus direitos, a unificação alemã, a unificação italiana, isso tudo uma industrialização voltada para a guerra, a indústria bélica, a segunda fase da Revolução Industrial, que se deu a partir de 1870, com o surgimento do motor a óleo diesel, a lâmpada elétrica, a energia elétrica, o carro movido o carro movido a diesel pela indústria Benz da Alemanha. Então, isso tudo, a produção do aço substituindo o ferro, isso tudo vai alavancar a indústria bélica, porque os países como França, Alemanha, alimentavam uma rivalidade tão grande que a Igreja poderia ter intercedido de maneira a atenuar os ânimos, mas isso não foi feito. E toda essa gestação negativa vai estourar na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver ao final desse capítulo. Então, Ricardo, podemos passar para o outro slide, por favor? Então, olha só, o que eu havia falado para vocês, fiz questão até de destacar a defecção da Igreja Católica. Aí eu fiquei curioso, defecção. Desde 1870, ano que assinalou para o homem a decadência da Igreja. Aí as pessoas se perguntam por quê? Porque foi quando o Papa assinou uma bula que determinava a infalibilidade do Papa. Ou seja, nada que o Papa dissesse, nada que o Papa assinasse numa bula era errado. Ou seja, o Papa era infalível. Por isso que aparece essa mão, a mão de São Pedro segurando a chave do céu, com o dedo apontando o caminho, em virtude da sua defecção espiritual. Aí eu fiquei curioso, o que é defecção? Abandono voluntário e consciente de um compromisso, uma deserção, no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor. Nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Mas por que isso?
porque a igreja, durante esse período, ela se voltou muito mais pela questão política, geopolítica e não religiosa. Então, nós vamos ter a igreja interferindo politicamente e não se preocupando necessariamente com a evangelização. Como eu já comentei, tive a oportunidade de comentar, quando nós vimos a respeito da falência da igreja na Idade Média, foi exatamente pelo mesmo motivo. Quando o Papa ele deixa, digamos assim, de calçar as sandálias do pescador para se tornar um chefe de Estado. Ele esquece que a sua tarefa era um pescador de almas. Não era necessariamente um político para guiar uma nação contra as outras. E aí nós vamos encontrar papas que lideram vários feudos em guerra, papas que clamam pela Guerra Santa das Cruzadas contra os árabes. Se a gente for relacionando, fica até espantado, porque é uma parceria socioeconômica negativa, aonde a igreja praticamente ela benzia, endossava tudo aquilo que o Estado fazia, principalmente quando existiam acordos incomuns. A gente se surpreende, mas é uma verdade. Eu não sei se foi o Papa Urbano II que ele clamou na Europa pelas cruzadas, para que todos os feudos mandassem homens para lutar nas cruzadas. Então, quando a gente para e pensa, mas a função da igreja não é clamar o povo à guerra contra os infiéis, mas foi isso que aconteceu. E durante vários momentos a gente vai ver isso. Tanto é que Emmanuel acaba colocando isso para chamar a nossa atenção, que os homens que estavam à frente da igreja eram muito mais grandes administradores políticos do que homens simples, franciscanos, que se vestiam de ouro, de luxo, e não olhavam para os semelhantes. Então, nós precisamos realmente de um franciscano à frente da igreja, para que ele possa liderar a Santa Igreja no retorno às suas raízes, pensando no povo, pensando nas necessidades. Infelizmente, a gente não está aqui para falar de política, mas estamos comentando o que Emmanuel destacou no livro. E eu coloquei aqui de forma destacada porque até me chamou a atenção. Os homens cometem erros, todos nós cometemos, eu cometo erros, eu troco as datas, troco os nomes, esqueço, falo alguma coisa invertida e depois não tenho como corrigir porque já falei. Mas nós, infelizmente, estamos aqui para aprender. Aprender com os nossos erros e tentar, dentro do possível, enquanto ainda estamos a caminho da luz, como diz André Luiz, mudar, nos modificarmos. Ricardo, vamos ver o próximo slide, por favor. Lutas renovadoras. Foi algo que me surpreendeu, porque eu não imaginava que Emmanuel fosse destacar, naquele momento histórico, dois grandes combates modernos, porque a Primeira Guerra, considerada tecnologicamente moderna, foi a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, quando os Estados do Norte lutaram contra os Estados do Sul, que usaram armas muito modernas, tecnologia aprimorada para a época, na década de 1860. Porém, vai ser no início do século XX que toda essa tecnologia da segunda Revolução Industrial vai ser aplicada. Quando? Na Guerra Russo-Japonesa e na Primeira Guerra Mundial. Então, numerosas transformações são
aguardadas, e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, ou como era chamada nessa época que Emmanuel escreveu esse livro, A Grande Guerra, foram pródomos, início, precursores de uma luta maior que não vem muito longe, e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios de patrimônio sagrado do tempo. Então, Emmanuel nos mostra que a guerra entre a Rússia e o Japão e a Primeira Grande Guerra Mundial contribuiu para que muitos espíritos que, durante séculos, tiveram uma dificuldade muito grande de sair de um looping de erros, pudessem desencarnar e ser recambiados para um outro orbe. E como se não bastasse, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, cujo número de mortes foi muito superior, muito superior. Então a gente fica assim mesmo meio pasmo, porque apesar do grande número de mortes que aconteceu no continente europeu, no continente asiático, esses dois continentes, eles não tiveram cautela nenhuma em se armar e dar continuidade a um conflito armado de grandes proporções, porque a Europa viveu a Segunda Guerra Mundial e a Ásia também, quando os japoneses invadiram a Coreia e invadiram a China, após a derrota da Rússia. Então a gente começa a ver que, de uma certa forma, nada acontece por acaso. Nós poderíamos dizer, de uma forma simples, que toda consequência tem uma causa. E quando nós entendemos a causa, a consequência faz sentido. E se nós pegarmos os grandes conflitos que aconteceram na história da humanidade como consequências, e se nós formos analisar, a gente vai descobrir a causa desses grandes conflitos e vai parar e vai ficar surpreso que o homem, de uma certa forma, ele se tornou refém do que ele semeou, do que ele plantou. Então, infelizmente, a semeadura é livre, mas a colheita ela é obrigatória para todos nós. Mesmo que o indivíduo não seja espírita, que seja evangélico, que seja católico, que seja umbandista, que seja ateu, mas essa regra ela é unânime. Colhemos aquilo que nós plantamos na proporção exata que plantamos e com a intenção pela qual jogamos as sementes. E com isso a gente fica surpreso, porque o número de mortos foi uma coisa assim muito alta. E mesmo assim, a humanidade parece que não aprendeu. Não aprendeu o suficiente, sabe? Alguns aprenderam, outros não. Mas o que nós podemos fazer? Emmanuel estava tentando alertar, como se dizia antigamente, vaticinar, né? Prever. Estava tentando ser visionário quando escreveu essa obra, para que os homens pudessem ter cautela, porque as consequências das suas atitudes, elas se desdobrariam. E ainda hoje, 76 anos após quase 77 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, nós temos sequelas aí. Apareceu na televisão um homem de 100 anos,
um alemão que trabalhou nos campos de extermínio dos judeus, ainda está vivo. Foi levado a julgamento. Apareceu uma mulher também de 96 ou 98, acho que foi 96 anos, que ela era secretária, tinha 18 anos na época que trabalhou no campo de concentração. Então a gente vê o desdobramento, ou seja, a ferida, ela ainda não cicatrizou. Existem feridas abertas que elas fecham, mas elas não param, não deixam de doer, não deixam de fisgar, porque é uma lembrança que nós trazemos na alma das atitudes inconsequentes das nossas escolhas. Vamos lá, Ricardo, passar para o próximo slide. A América e o futuro. É interessante porque Emmanuel mostra o continente americano, e eu destaquei aí para os amigos América do Norte, América Central e América do Sul, como um território totalmente afastado do continente europeu, do velho mundo. Por isso que o continente americano é conhecido como um novo mundo. A América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura. Fiquei até surpreso ao ver isso. Na orientação dos povos por vindouros, em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. E quando nós passamos um pente fino no continente americano, nós encontramos pessoas, povos de todos os continentes. Brasil mesmo é uma grande coxa de retalho. Japonês, chinês, polonês, alemão, russo, francês, africanos. E a gente se surpreende. O restante da Europa, da América também. Aí alguns poderiam perguntar, mas e por que nós passamos por tantos problemas sociais? Porque nós somos espíritos que já tivemos encarnações no continente europeu e hoje estamos tendo encarnação aqui no continente americano. O continente americano é uma grande escola e o Brasil foi entregue a Ismael como uma grande, digamos assim, escola de preparação de espíritos, para que espíritos viessem aqui passar por um processo reparador. Nós, a terra de Santa Cruz, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, não é um paraíso, mas sim um grande reformatório de almas, onde nós temos a oportunidade de, reencarnando aqui, esquecer das mazelas do velho mundo do continente europeu e seguirmos um caminho novo de renovação. Problemas vão sempre existir porque nós não amadurecemos moralmente. A gente vê aí, basta ligar a televisão, no noticiário de qualquer canal, nós não amadurecemos, estamos num processo de provacional depurativo, onde precisamos nos tornar seres humanos melhores. E para isso, estamos dando um testemunho de boa vontade. É importante termos essa consciência, vibrarmos de forma positiva. Eu sei o que eu vou dizer é muito difícil. Vocês podem até me perguntar, você pensa assim? Olha, eu faço um esforço medonho para olhar daqui para frente. Não pensar para trás, porque nós temos um passado sombrio, mas nós temos que olhar para frente. Porque já que Ismael não perdeu o leme dessa nação, dessa grande embarcação chamada Brasil, que foi entregue a ele pelo Cristo, cabe a nós
fazermos a nossa parte, cada um dentro das suas possibilidades. Eurípides Barçanufo, por intermédio de Sueli Caldas Schubert, nos deixou uma mensagem lindíssima. Mensagem essa que nós encontramos na internet, dizendo que cada casa espírita tem uma missão para com o Brasil. Cada espírita que tem um nível de consciência tem uma responsabilidade, vibrarmos em prol do bem, acendendo uma luz da escuridão. No momento que vibramos de forma positiva, estamos acendendo uma luz na escuridão para iluminar esse país na psicosfera espiritual do planeta Terra. Não esqueçam disso. É algo que a gente de vez em quando para e pensa, que nem naqueles estádios de futebol, que eles apagam a luz do estádio e mandam que todos liguem o celular e fica aquela colcha de estrelas brilhando, iluminando todo o estádio. Exatamente assim que o Brasil e as nações que vibram em prol do bem são vistas pela espiritualidade do momento que os homens fazem prece ou se concentram em prol do bem. E para que a gente possa ir finalizando, eu peço ao nosso companheiro para colocar o último slide, se eu não me engano é o último, exatamente o último, que fala sobre o papel do Mestre Jesus. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da cristandade nas potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo, que resultará nesse conclave de anjos do infinito. Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e sua misericórdia. Essas três figuras, elas são icônicas desse capítulo Jesus, subitem Jesus. Porto Arthur, em 1914, foi quando teve início a guerra russo-japonesa. A indústria bélica do século XX foi quando, na Primeira Guerra Mundial, porque o livro não foi escrito na Segunda, mas foi escrito antes da Segunda Guerra, o mundo europeu se armava para a guerra. E, nesse meio tempo, a doutrina espírita com Allan Kardec, ela, na virada do século XIX para o século XX, foi transferida para o Brasil. E ela firmou-se no Brasil com vários personagens, vários espíritas de berço, pessoas que tinham uma mediunidade tão grande que deram depoimentos e deixaram testemunhos, que um dia vale a pena falar só desses testemunhos. Pessoas que só tinham embaixo do braço o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho, quanto mais Livro dos Médiuns, mas não tinha essa facilidade desses livros que nós temos aqui. Não tinham, e conseguiam dar depoimentos porque eram médiuns de berços, de fazer efeitos físicos. Poucos eram aqueles que tinham acesso a um pouco mais de obras doutrinárias secundárias, obras secundárias, para poder enriquecer seu conhecimento. Elas eram pessoas intuídas pela espiritualidade para trabalhar em prol do bem e para deixar grandes depoimentos para nós nos guiarmos com esse conhecimento. Vejam, é tanta informação que eu diria para os amigos o seguinte: se realmente o grupo de espíritos crísticos, a comunidade, a sociedade de espíritos crísticos, que se reuniu em conclave,
quando a Terra se formou e quando Jesus encarnou, se está prestes realmente a se reunir novamente esses anjos, é justamente nesse processo de transição do planeta de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Me parece que o século XX foi um século de grandes acontecimentos tecnológicos, científicos, mas moralmente falando, nós não tivemos nada que justificasse que espíritos de escola se reunissem em um conclave para olhar para o planeta com um olhar diferenciado. Provavelmente, nesses próximos 2 ou 3 séculos que vêm pela frente, que para os espíritos é uma questão de dias, semanas ou meses, o processo de depuração, de evolução da Terra, de sublimação do planeta, talvez se faça necessário a presença dessas entidades tão sublimes que praticamente nos passam totalmente desapercebidas quando se reunirem e onde se reunirem, a não ser que os benfeitores espirituais que estão mais terra a terra junto conosco possam nos dar uma dica, que a comunidade de espíritos crísticos se aproxima do planeta com o objetivo de nos auxiliar a nós nos tornarmos um planeta melhor. Eu convido a todos os companheiros a juntos elevarmos o nosso pensamento a Deus nosso Pai, para que nesse momento de encerramento agradecer a oportunidade que a Casa Espírita Ilha de Paquetá nos deu ao longo do ano de 2021 para estarmos aqui falando, tentando, aprendendo, ensaiando um estudo para estimular os companheiros, para que a gente possa dar um passo em termos de progresso. Benfeitores que nos ouvem, que nos auxiliaram nesse estudo. Estamos quase que finalizando todo um trabalho que junto desenvolvemos ao longo do ano passado. Nos resta apenas o capítulo 25 e a conclusão, que vamos finalizar numa exposição para os amigos, tentando arrematar todo o conhecimento que aprendemos, de maneira a deixar algum pensamento para que as pessoas possam refletir. E se desejarem assistir algum capítulo que ficou gravado, se sintam à vontade, pois nosso único objetivo foi divulgar a doutrina espírita para aqueles que assim o desejarem. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. O nosso boa noite a todos. Belíssimo trabalho, né? Belíssimo mesmo. Foi o penúltimo. E daqui a 15 dias nós voltaremos com o último capítulo, que é o capítulo 25, o Evangelho e o Futuro. E junto o Éder vai fazer uma conclusão desse estudo. Então, se está gostando, dê seu like, aperta o sininho, se inscreva no nosso canal, se for possível, seja membro do canal também e fiquem com Deus. Boa noite para todos.
Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.